Olá, peregrinos e peregrinas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Passando rapidinho aqui para deixar uma dica de algo que eu faço há muitos anos e que todas as vezes que eu faço eu tenho ótimos resultados, então eu quero compartilhar com vocês. Tem duas coisas, na verdade, que eu faço. Eu gosto muito de programar algumas questões da minha vida baseada no ciclo lunar. Por que isso? Porque eu me sinto com mais tempo, eu me sinto mais acolhida dentro da organização de um ciclo lunar do que dentro das organizações que a gente tem no cotidiano, considerando o calendário gregoriano. Claro que nem sempre dá para conduzir as coisas dessa maneira, porque tem questões que sim precisam estar enquadradas dentro desse calendário gregoriano. Mas outras questões eu gosto de colocar nesse lugar que me trazem esse pertencimento. E o ciclo lunar, por ele ter 28 dias para se completar, e por ser algo que vai mostrar o seu processo cíclico, me traz um acolhimento, um pertencimento, faz mais sentido para mim, sabe? Então, o que que eu faço? Toda vez que o ciclo está se preparando para encerrar, como é o caso, né? Nós tivemos o ápice da lua cheia ontem, então, naturalmente, esse processo vai começar a se encerrar. Eu já começo a planejar, a programar, a intencionar questões que eu gostaria de trabalhar no próximo ciclo. E aí eu procuro fazer isso com uma certa antecedência, porque nós vivemos uma vida corrida, né? Então, quando a gente se dá conta, aquele dia já chegou e às vezes não deu tempo de fazer essa programação. Então, eu faço isso, eu começo a me preparar um pouco antes do ciclo lunar acabar e já começo a projetar o que, que eu vou fazer no próximo ciclo. Então, o calendário lunar, para mim, tem essa importância, tem esse lugar. A segunda dinâmica, a segunda técnica que eu gosto muito de utilizar é a escrita. Tudo bem, né? Considerando que nós estamos num momento digital, tudo digitalizado, mas algumas coisas eu particularmente não abro mão e o escrever algumas coisas para mim tem um poder muito forte, tem um lugar muito importante. Então eu acolho essas duas técnicas que são muito simples. Eu não sou uma pessoa adepta de técnicas complexas, eu gosto de todas aquelas técnicas e dinâmicas que possam ser tranquilamente introduzidas no cotidiano. Então, com essas duas técnicas, acompanhando o calendário lunar e escrevendo uma carta para esse ciclo lunar, eu faço as minhas organizações. E a dica é: pega lá teu caderno, tua folha, coloca lá carta para ciclo lunar ou carta para projeto tal, carta para, sabe, você pode intencionar para uma outra coisa, né, mais focada em alguma outra coisa. Carta para um novo emprego, carta para novo projeto, já falei, né? Enfim, você pode nomear essa carta para o que você quiser fazer e colocar essa carta dentro desse, acompanhar essa carta dentro desse ciclo lunar. Então, o que é que eu coloquei aqui? Carta para o novo ciclo lunar. Então, eu vou colocar aqui quais são as minhas intenções, o que eu quero trabalhar em mim, nas minhas percepções, dentro do próximo ciclo lunar, que vai acontecer a partir do dia 6 de junho. E aí aqui eu vou colocando tudo da seguinte forma, aí entra o pulo do gato. Quando a gente vai escrever uma carta com essa intenção, a gente precisa colocar o agradecimento e o tempo já como se já tivesse sido conquistado, tá? Não é uma carta assim, eu gostaria que, eu desejo que, eu espero que. Não, a gente escreve colocando eu agradeço por já ter conquistado tal coisa. Eu agradeço por já ter concluído tal ciclo. Eu agradeço por já ter concluído o projeto.
E ali a gente vai especificando tudo dentro dessa forma. Eu agradeço por ter concluído o projeto tal. Eu agradeço pelo fato do projeto ter saído do jeito que eu gostaria. Eu agradeço pelo resultado que eu já estou obtendo pela conclusão desse projeto. Então, a gente vai escrevendo ali frases claras, mas que trazem o agradecimento por algo já realizado, algo já conquistado. Eu agradeço por ter conseguido trabalhar a minha falta de paciência. Eu agradeço por ter conseguido acalmar a minha ansiedade, sabe? Então, dentro dessa carta que a gente vai escrever, a gente pode colocar o olhar direcionado para aquilo que a gente quer. Onde é que entra o ciclo lunar? A gente escreve essa carta no primeiro dia de ciclo, primeiro momento, na lua nova, que vai ser no dia 6 de junho. E aí, a gente vai relendo, não adianta escrever e largar ali a carta e não fazer nada. A gente escreve e vai relendo e percebendo que cada vez que a gente vai lendo, a gente tem que conectar com o ciclo lunar. Então, escreve na lua nova, vai revendo, vai relendo aquelas frases. Se precisar colocar mais, coloque mais. E aí, na lua crescente, no quarto crescente, intenciona de novo. Nessa lua crescente, eu agradeço por ter conseguido tarará, tarará, tarará. E vai indo. Na lua cheia, ápice. Eu agradeço por ter chegado na lua cheia e já ter conseguido conquistar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E assim, vai indo. Quando começar a encerrar o processo, mesma coisa. Eu agradeço por ter conseguido conquistar tal coisa, tarará, tarará, tarará. Certo? E esse ciclo vai acontecendo em essa leitura, né? Desculpa, vai acontecer durante todo o ciclo lunar. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não é entregar nas mãos do sagrado, porque essa é uma parte do trajeto, a outra depende da gente. Então escreve a tua carta, se tiver alguma dúvida, coloca aqui no grupo, que assim que eu puder eu vou respondendo. E se precisar fazer um outro videozinho, se precisar explicar mais alguma coisa, eu adoro essa dinâmica de escrever, de colocar no papel já agradecendo por algo pelo qual nós estamos ali trabalhando internamente. E aí, depois de escrever, ler durante o período do ciclo lunar e assim, ó, arregaçar as mangas e trabalhar, fazer a nossa parte para que as coisas aconteçam, certo? Deixem aí os seus comentários se vocês têm esse hábito, se já fizeram, se fazem, se gostaram. Se tiverem alguma dúvida, coloquem. E aí ainda temos um tempo, né, para fazer a elaboração desse ciclo. E o legal também é quando o ciclo encerrou o ciclo da lua, chegou na lua minguante, entrou no processo da lua negra e ela vai se preparar para o novo processo de lua, para o novo renascimento. Aí a gente relê aquilo ali e vê quais os pontos que nós já conquistamos, quais aqueles que ainda não conquistamos, e aí a gente renova, vai refazendo. E aí entra o autocomprometimento também, né, de se rever, de se revisitar para reconectar com as suas intenções e trabalhar em cima da concretização desses pontos. Colocar no papel, tirar do campo mental é uma forma de materializar, uma forma muito importante de materializar. Enquanto está aqui no campo mental, as coisas não estão concretas, está no mundo abstrato. Começou a colocar ali no papel, a gente começa a manifestar. Aqui eu consigo segurar, aqui eu tenho nas minhas mãos, então já é algo manifestado, é algo palpável. Enquanto está no campo das ideias, dos projetos, da inspiração, está muito abstrato. Então a gente traz para o aterramento através da escrita. Por isso que é tão importante ter a parte da escrita, da elaboração das nossas intenções. Adoro essa dinâmica e aí compartilho com vocês, espero que vocês curtam. E no mais, coloquem aí as suas falas, seus comentários e vamos seguindo. Seguimos conectados, seguimos conectadas.